Eu particularmente, que eu acho curioso desse argumento, que é o argumento mainstream, é que os seus proponentes, digamos assim, eles preferem uma eleição eventualmente fraudulenta, mas consolidada, do que uma eleição eventualmente fraudulenta, pelo menos colocada em dúvida. Então é assim, é melhor que a gente não tenha discussão, que se tiver fraude não tenha discussão nenhuma, e todo mundo aceita, do que se você tiver fraude, que você tem uma disputa, mecanismos de verificação, mecanismos de briga. Inclusive, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, muita gente fala, os Estados Unidos têm voto impresso e não mudou nada. Não. Graças à possibilidade, à verificação dos enormes indícios de fraude que ocorreram na eleição americana, a eleição aqui compete, os processos eleitorais competem em grande parte aos estados, vários estados estão adotando suas reformas eleitorais para que impeçam que isso aconteça nos pleitos seguintes. Então, é muito importante esse processo. Agora, um dos motivos pelo qual as eleições americanas não tiveram o seu resultado alterado foi por uma vulnerabilidade que eu enxergo, e queria que o senhor respondesse também, deputado, no sistema brasileiro. Tempo. É muito pouco tempo para você auditar, a sociedade discutir, apurar e decidir se de fato houve fraude entre outubro, quando acontece o processo eleitoral, e 1º de janeiro, que é quando nossos mandatários, grosso modo, tomam posse. Como é que resolve? Principalmente porque a justiça americana não conseguiu dar vazão à velocidade desses questionamentos, mas a justiça brasileira é conhecidamente muito mais morosa do que a justiça americana. E a gente está falando especificamente de uma matéria que é uma matéria que trará muitas novidades. Vai ter muito juiz, principalmente na transferência da competência no substitutivo para os juízes federais, vai ter muito juiz que não vai saber como proceder nesse processo. O que o senhor acha disso? Sim, só para finalizar essa questão do argumento que eles estavam utilizando, lá na minha terra, no Paraná, é o famoso argumento do corno. É o que os olhos não veem, o coração não sente. É isso mesmo. Melhor não saber, né? Melhor não saber. Não quero ver a fraude. Não quero ver a fraude. É o argumento do corno. O argumento do corno. Mas essa questão do tempo é verdade. Assim, é por isso que eu defendo tanto a apuração imediatamente após o término do pleito nas sessões eleitorais. Porque nós temos dois modelos de apuração. Esse modelo que eu estou propondo, da apuração de 100% das cédulas físicas imediatamente após o término do pleito nas sessões eleitorais. E nós temos um segundo modelo que é defendido por inúmeros parlamentares, inclusive parlamentares que defendem o voto impresso também, como os colegas do PDT, que defendem um modelo de apuração por amostragem. Então, a gente faria uma apuração de 10%, por exemplo, e se houvesse divergências, faríamos a apuração dos outros 90%, ou então faríamos apurações evoluindo de 10% em 10%. Né? Que é um sistema que acontece aqui nos Estados Unidos, você tem, pelo menos a auditoria, muitas vezes acontece por amostragem, e encontrados indícios relevantes, aí sim você dispara uma coisa mais abrangente. Eu tenho minhas críticas em relação a esse segundo modelo que alguns colegas parlamentares defendem, porque eu acho que, no final das contas, é você postergar um problema. Porque, inevitavelmente, quem perdeu a eleição vai pedir a recontagem. Que foi o que, de fato, aconteceu aqui. Esse gap de tempo entre... realmente, encontramos inconsistência. Então, agora vamos recontar. Bom, se tivesse recontado 20 dias atrás, se o seu tempo é exíguo, né? Exatamente. Então, essa apuração por amostragem, apesar de ser um modelo utilizado em vários países, como o próprio Estados Unidos, e defendido por vários parlamentares, eu sou um crítico dela justamente por isso. Ela atrasa o resultado, a proclamação oficial do resultado, trazendo aquele problema que o ministro Barroso sempre coloca, que é da judicialização. Porque vai entrar um candidato que vai querer a apuração dos outros 90% das urnas, e aí você vai inevitavelmente ter um candidato que vai assumir e que depois, por liminar, pode cair se houver um outro resultado. Aí vira aquela confusão judicial que a gente já sabe que no Brasil tudo vai parar no fórum. E daí, entrou no fórum, a gente não sabe o que sai lá de dentro. É por isso que eu defendo a tese da contagem imediata. Porque daí você já mata o problema ali.
Se tiver divergência entre o voto eletrônico e o voto impresso, você pontualmente analisa, investiga, apura o que aconteceu naquela sessão eleitoral. Olha, teve uma divergência aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui? Teve uma divergência ali. Ó, somadas essas divergências, pode ser que haja uma alteração no resultado da eleição. Então, opa, pera lá. Então, vamos ver o que aconteceu aqui nessa cidade, ou nesse estado, ou no Brasil como um todo. Porque então, isso é importante pontuar, deputado. Se o sistema for tão íntegro quanto eles garantem que esses problemas serão isolados e não generalizados. Agora, se a gente tiver um problema generalizado por todo o país, bom, aí é para dar Ctrl Alt Del, reiniciar o sistema como um todo, porque o sistema está absolutamente corrompido. Estou equivocado. Exatamente isso. É por isso que eu insisto e defendo. Eu sei que eu estava até conversando ontem com algumas pessoas, Paulo. Eu nasci em 91, né, tenho 30 anos. As urnas foram informatizadas a partir de 96. Então, em 96, eu tinha 5 anos de idade. Eu cresci, e a minha geração que nasceu na década de 90, cresceu já dentro do modelo da apuração secreta. No nosso imaginário, nós não temos outro modelo de apuração. Eu comecei a estudar esse assunto quando eu vi lá atrás, a ativista Bia Kicis, eu não era nem vereadora, a Bia não era nem deputada, eu via a ativista Bia Kicis fazendo sustentação oral no voto impresso no STF. Daí eu comecei a entender e estudar um pouco mais esse assunto. Mas as pessoas da década de 90, assim como eu, no nosso imaginário, nós fomos criados e acostumados com a apuração secreta. Para nós é normal termos uma apuração secreta, o que é uma aberração. Não só uma apuração secreta, como uma totalização mais secreta ainda na tal da sala cofre do TSE. E, mais grave do que isso, nós não podemos conferir se a nossa manifestação foi registrada corretamente. Esse foi o modelo com o qual nós crescemos, nos acostumamos e nós não conhecemos outro modelo. Então, talvez a resistência desse modelo de apuração de 100% das cédulas físicas nas sessões eleitorais seja um pouco por isso também. O brasileiro desacostumou com a transparência. Eu confesso que eu não acho que seja isso, deputado. Eu vou ser bem sincero. O que você acha? Talvez por acompanhar... Talvez essa seja uma parte do processo, mas eu acho que é uma parte menor. E eu acompanho muito essa discussão aqui nos Estados Unidos, que ela é muito parecida com a discussão do Brasil. E eu tenho muita dificuldade em conceber os argumentos. Eu procurei realmente conversar com pessoas que são contra a PEC, e apresentar aqui os argumentos deles de forma bastante inquisitiva, e o senhor deputado respondeu todas muito bem, mas eu tenho muita dificuldade em entender qual pode ser um argumento, quais podem ser argumentos sólidos que dificultem a transparência de um sistema eleitoral. A única razão que eu posso encontrar para isso é má fé. É realmente que essas pessoas que promovem essas ideias seriam os eventuais beneficiários de um sistema que é mais possível de ser fraudado. Então, se o senhor quer a minha opinião é de má fé. Eu acho que, de fato, majoritariamente, o grupo que é contra maior transparência dentro do processo eleitoral, tanto americano quanto brasileiro, é justamente o grupo que detém os meios para se beneficiar de uma eventual fraude. Eu acho honestamente isso. E sem teoria da conspiração nenhuma aqui, eu digo que parte destes agentes podem ser agentes, inclusive estrangeiros. Sim. Podem ser. Podem ser. Não é novidade nenhuma, porque as pessoas falam isso. A teoria da conspiração fala assim, não, desculpem, queridos. A influência de agentes estrangeiros em processos eleitorais é conhecida, publicada e faz parte de manual de guerra de diversos países. Não é uma invenção minha. Então, sim. E outra coisa, o mundo todo, o mundo evoluído, tem discutido os cyberataques, claro. Cibersegurança. Agora, aqui há um mês atrás, metade dos Estados Unidos ficaram sem petróleo, sem combustível, porque um agente desconhecido, provavelmente de origem chinesa ou russa, ou os dois, atacou o sistema de um pipeline gigantesco dentro dos Estados Unidos. Um gasoduto, né? Pipeline em português não sei se é oleoduto ou gasoduto, mas enfim,
Um dos dois. Acho que é oleoduto, no caso. Oleoduto. Atacou o oleoduto e metade dos Estados Unidos, o preço dos combustíveis dispararam, o norte do meu estado inteiro ficou com filas de combustíveis gigantescas, e isso acontece. Pediram resgate. Esse tipo de ataque tem sido cada vez mais frequente. Então, eu coloco isso em consideração, coloco pessoas que realmente não querem o bem da democracia. Existe um grupo, uma linha de pensamento ideológico que acha que os fins justificam os meios, então eles não estão nem um pouco preocupados se tiver que fraudar a eleição, e a gente viu isso aqui dentro dos Estados Unidos, se tiver que fraudar a eleição para tirar esse monstro do poder que é o Bolsonaro, eles entendem que isso é o único jeito, é virtuoso fazer isso, porque na cabeça deles o Bolsonaro é o Hitler. Então, assim, você fraudaria uma eleição para impedir que o Hitler assumisse? Essa é a visão majoritária que eu enxergo nessa gente.